Saber Direito desta semana, Caio De Lucas apresenta um curso sobre o Código de Defesa do Consumidor na prática. Nas aulas, o professor aborda a formação da relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor e o consumidor em juízo. No ar, a aula 5. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito, promovido pela TV Justiça. Se você ainda não me conhece, meu nome é Caio De Lucas, sou advogado, professor especialista em Direito do Consumidor, e neste módulo estaremos abordando a defesa do consumidor em juízo. Vou trazer aqui em discussão algumas questões extremamente práticas que eu utilizo no meu dia a dia, que eu tenho certeza que irá te auxiliar no seu peticionamento em defesa ali do seu cliente consumidora. Tá joia, pessoal? Antes de adentrarmos especificadamente a essa temática, gostaria de fazer um adendo relacionado ao artigo 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 26, estamos diante ali do prazo decadencial, no que tange ao prazo para ingresso da ação judicial pautada no vício do produto ou no vício do serviço, o qual, se tratando ali de um produto ou serviço durável, temos ali 90 dias, perfeito? E no artigo 27 temos ali um prazo prescricional, no prazo ali de 5 anos, a contar do ajuizamento da sua ação, pautada em fato do produto ou fato do serviço. Legal, pessoal? Esses 5 anos aqui inicia-se a partir do conhecimento do dano. E quando eu falo isso, é uma questão que pode trazer dúvidas. Mas como assim conhecimento do dano? Vamos imaginar que durante o procedimento cirúrgico você verifica, né, depois de 4 anos, que o médico esqueceu ali uma agulha, né, no seu abdômen. Então, a partir do momento que você tirou a radiografia e você teve esse conhecimento do dano, você vai ter ali o prazo de 5 anos. Vamos conversar aqui sobre a questão envolvendo golpes, né, da falsa portabilidade, quando terceiros realizam o empréstimo em nome de você, consumidor, consumidora, que recebe ali um benefício do INSS, pensionista, né, aposentado. Então esse desconto, né, esse empréstimo consignado indevido realizado no seu benefício previdenciário acontece ali por 3, 4 anos e você nunca percebeu. Você percebeu no 5º ano, então a partir desse percebimento, dessa percepção do dano, que você vai ter ali o prazo de 5 anos, tá joia, pessoal? Eu quero trazer aqui, de uma maneira bem rápida, essa questão do falso empréstimo, porque se apresenta muito nos escritórios de advocacia consumerista. Qual que é o entendimento da justiça? Para isso, temos que nos socorrer ao tema 1061 do STJ, o qual esclarece: uma vez impugnado a autenticidade da assinatura de um contrato bancário, compete à instituição financeira promover ali a sua veracidade. Caio, não entendi essa questão do tema 1061 do STJ. Vamos lá. Foi contratado um empréstimo consignado no nome do seu cliente. O seu cliente jura de pé junto que não foi ele que realizou essa contratação. Uma vez que você traz esse questionamento no seu processo, o banco que tem que comprovar que, no caso, a assinatura foi realizada pelo seu cliente, o tema 1061 do STJ. Para encerrar esse tema, que eu acho tão importante, por isso que eu estou destacando ele aqui, o que eu quero trazer para vocês: a mera foto, né, da face do consumidor não é prova suficiente para comprovar a contratação do empréstimo. Verifico, né, nessas atuações contra bancos que, em sede de contestação, o banco junta lá diversas fotos do rosto do consumidor. Essa biometria facial, ela não é documento que comprove eficazmente que o consumidor quis contratar esse empréstimo.
empréstimo, qual que é o entendimento da justiça? Quando da realização de uma contratação de um serviço, tem que se analisar o ânimos do consumidor. O que é o ânimos? É a vontade de realizar a contratação. A mera fotografia não é documento que valida, que atesta essa manifestação de vontade. Então, pessoal, uma questão que atuamos com muita frequência, né, nessa situação de golpes, né, relacionado ao falso empréstimo, que eu decidi trazer aqui para vocês, tá? E tem tudo a ver aqui com o nosso módulo relacionado à prática consumerista, tá joia? Dando início, então, né, dando sequência, melhor dizendo, à nossa prática consumerista, trago aqui a análise do artigo 42 do CDC, em especial o parágrafo único, o qual traz aqui a chamada repetição do indébito. Vejo que na prática muitos advogados confundem isso, então é legal que nós possamos aqui fazer eventuais esclarecimentos. O que é a repetição do indébito em dobro, né? Previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC. Quando o consumidor ele é cobrado por uma dívida já paga, ou até mesmo aquela dívida que ele não reconhece, e ele realiza o pagamento, ele tem direito à devolução em dobro, o que nós chamamos da repetição do indébito em dobro. Perfeito? Então, de uma maneira bem objetiva, pessoal, o que é importante destacarmos aqui? A mera cobrança, ela não gera o direito à devolução em dobro, mas sim tem que ocorrer o pagamento do consumidor. Vamos ao exemplo. Vou dar dois exemplos aqui. Vamos supor que no início do mês de setembro, você realiza o pagamento da sua fatura do cartão de crédito. Ao final do mês de setembro, por um erro do fornecedor, ele envia novamente a mesma fatura. E por um lapso temporal ali, você se esquece que já tinha pago essa conta e paga novamente. Ora, eu fui cobrado por uma dívida que eu já tinha pago e eu paguei de novo. Então, nesse caso, você teria direito à devolução em dobro, perfeito? Porém, vamos supor que você é um consumidor mais atento e você se recorda, mas parece que eu já paguei essa dívida. Então, neste caso, como não houve o pagamento, você não tem direito à devolução em dobro. A grande sistemática aqui, pessoal, é essa. A repetição do indébito em dobro, previsto lá no artigo 42, parágrafo único, é somente se ocorrer o pagamento a maior pelo consumidor. Beleza? Esse caso é muito comum quando estamos diante da fraude, né, do empréstimo consignado. Por quê? Por que chama empréstimo consignado? Porque consigna direto ali do benefício previdenciário. Então, ele está pagando mensalmente algo que não é devido, né? Então, quando você ingressa com essas ações, você também pede ali a devolução em dobro de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do seu cliente. Beleza, pessoal? Vamos então agora dar sequência a essa prática processual que eu prometi para vocês. Então vamos lá, pessoal. Se eu perguntasse para vocês qual que é a principal parte de uma petição inicial, olha que pergunta interessante. Você que está me escutando pode pensar assim, nossa, Caio, mas eu nunca parei para pensar sobre isso. Na minha concepção, a principal parte de uma petição inicial, e você que está se moldando, né, com os conceitos de direito, o que é a petição inicial? É aquela peça desenvolvida pelo advogado da parte autora, o qual inicia-se, então, o processo, né? Petição inicial são os pedidos iniciais que a parte autora faz perante o juízo. A principal parte na petição inicial, conforme o meu entendimento, é a descrição dos fatos, porque posteriormente tudo irá decorrer dos fatos, tá? Então, pessoal, qual que é a minha orientação aqui? De nada adianta você fazer ali uma petição inicial perfeita no que tange ao mérito, se você não tiver a habilidade, se você não tiver ali a eficiência de realizar a descrição dos fatos de uma maneira eficiente. E o porquê disso? Os fatos, eu sempre explico isso para o meu cliente. Somente você e o fornecedor passaram por tudo isso. O juiz, ele não estava com você ali quando você passou por isso. O juiz, ele fica preso às provas do processo, à declaração dos fatos. Então, pessoal, é muito importante que quando da elaboração da petição inicial, vocês se atentem principalmente
aos fatos, tá? Porque também já partimos da presunção que o direito já é reconhecido ali pelo juízo. Perfeito, pessoal? Show de bola, tá? Quando falamos, então, da petição inicial, de uma maneira bem sucinta, ela se divide em endereçamento, qualificação das partes, descrição dos fatos, mérito, e temos ali os pedidos, correto? Olha, vamos iniciar pelo começo. Parece redundante isso, né? Mas vai fazer sentido. É interessante que você direcione a sua petição inicial para o juízo, não para o juiz, tá? E por que disso? Porque está previsto no artigo 319, inciso 1º do CPC. A sua petição inicial será dirigida para o juízo. Esse entendimento, ele coaduna ali para com a imparcialidade do juiz, tá? Então você dirige para o juízo, não para o juiz, porque se você dirige para uma pessoa, esse princípio da imparcialidade, ele pode se perder. Então é uma questão que se você dirige para o juiz ou para o juízo, isso não vai acarretar prejudicialidade à análise do seu processo, tá? Mas se você utilizar a nomenclatura correta, você vai demonstrar ali para as partes e até mesmo para o juiz que você domina a boa prática ali processual, endereçando a sua peça para o juízo, não para o juiz. Perfeito, pessoal? Dando sequência, então, né? Iremos lembrar, então, que a sua ação ela pode ser ajuizada no âmbito estadual ou no federal. Nossa, Caio, no federal também? Me dê um exemplo. Perfeitamente. Se você estiver processando um banco federal, aquele banco federal azul, né? Neste caso, você tem que ingressar com a sua ação junto ao âmbito federal. Ao passo que as outras situações você pode ingressar na esfera estadual. Perfeito, pessoal. Artigo 101, inciso 1º do CDC estabelece que a ação consumerista pode ser protocolada no domicílio do autor, da autora consumidora. Então é uma exceção no direito, exceção essa que está estritamente ligada com as defesas do consumidor, os mecanismos de defesa do consumidor. Imagine, se o consumidor tivesse que ajuizar uma ação na matriz da empresa. Então a matriz da empresa fica em Recife, o consumidor reside em São Paulo, ele teria que pegar um avião para ir lá em Recife protocolar o seu processo, tá? Então é uma questão ali que não traz ali sustentação à luz do motivo de existência do Código de Defesa do Consumidor. Dica prática. Quando do ingresso da sua ação, você vai abrir um campinho, né, no mérito e vai trazer essa aplicação do artigo 101, inciso 1º do CDC. Excelência, a ação está sendo protocolada nesse local devido à residência do consumidor. Tá? Então é muito importante que para você comprovar a residência, né, do consumidor, você anexe ali o comprovante de endereço. Perfeito, pessoal? Já atuei em casos que o consumidor ele não tinha um comprovante de endereço, né, no seu nome, porque ele pagava o aluguel. Né? E nesse caso, as contas eram em nome de terceiros e assim sucessivamente. Então, na ocasião, eu juntei ali o contrato de locação, pedi para o dono do imóvel fazer uma declaração atestando que o meu cliente ali residia, bem como o meu cliente também fez uma declaração e realizou a sua assinatura. Tá joia, pessoal? Show de bola. Quando falamos na qualificação das partes, temos que trazer ali o e-mail das partes, né, conforme determina o artigo 319 do CPC, e eu vou compartilhar uma dica prática aqui com vocês. Não coloque o telefone do seu cliente. Infelizmente, né, estamos vivendo aí um momento de muitos golpes, né, os quais terceiros se passam por advogados e pedem ali valores, né, para os seus clientes. É uma questão que vamos trabalhar apenas com e-mail, tá? E é uma questão que é mais do que suficiente você protocolar ali utilizando-se do e-mail das partes, tá joia, pessoal? Então, quando a gente fala da qualificação do réu, olha que dica prática e essencial que eu vou trazer para vocês.
Quando da qualificação, que busca ali colocar no processo aonde o réu se encontra, é muito importante que você imprima a ficha cadastral emitida pela Receita Federal do Brasil, porque aquele documento vai estar atestando a localização da empresa. Se você quiser fazer um bônus, você pode se dirigir à JUSESP através do site da JUSESP e emitir a ficha simplificada da empresa também, para que você anexe isso no processo. E por que disso, pessoal? Se eventualmente no momento da citação não encontrar a empresa, sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim: excelência, conforme documentos anexados aos autos, o endereço o qual a parte autora se baseou para encontrar a empresa são endereços constantes em órgãos públicos, órgãos ali credenciados para tal fim. Logo, se o réu não tem o zelo de manter as suas qualificações atualizadas, não pode a parte autora adivinhar onde o réu está, porque é dever dele manter esses dados cadastrais atualizados. Então, uma das opções que você pode requerer perante o juízo seria a citação eletrônica, pessoal, a qual vem ali ganhando forças no nosso judiciário, a passos lentos, mas a gente verifica ali algumas decisões esporádicas no que tange essa citação eletrônica. Mas qual que é o fundamento? É você comprovar desde logo para o juiz que esse endereço, essa localização da empresa, você não está tirando do nada, você se respaldou em documentos oficiais. Legal, pessoal. Então, posteriormente ali, nós temos o nome da ação, né? E temos então ali o início da descrição dos fatos. Trago aqui também uma observação no que tange a procuração judicial, documento o qual autoriza o seu constituinte, o advogado, a representar o seu cliente perante o judiciário. Eu utilizo muito a assinatura digital. O meu escritório, né, atua a nível nacional e fica mais prático dessa maneira, tá? Então hoje nós temos também, pessoal, essa aceitação pelo judiciário no que tange a assinatura da procuração digital. Perfeito? Então fica também aqui essa possibilidade, né? E essa procuração, por óbvio, não precisa de firma reconhecida. Beleza, pessoal? Isso também vale para a declaração de hipossuficiência, quando ali da justiça gratuita. Certo, pessoal? Vamos conversar agora, então, sobre o caminho do processo, tá? Como que funciona o processo? Se eu fosse começar a advogar agora, eu já tivesse uma certa experiência, o que eu queria que alguém reforçasse para mim, tá? Quando falamos ali do processo judicial, nós temos o quê? O início do processo através da elaboração da petição inicial, temos ali a contestação, que é a defesa, e temos ali a réplica à contestação, né? É importante também, no momento oportuno, fazermos a distinção das ações protocoladas no juizado especial cível, ou popularmente conhecido pequenas causas, pessoal, mas aqui nós vamos trabalhar com termos mais técnicos, que é o juizado especial cível, regido lá pela Lei 9.099 de 95, e também temos as ações do rito comum, vamos dizer assim, aquelas aos quais utilizamos o Código de Processo Civil e assim subsidiariamente, né? Então, pessoal, vamos conversar aqui agora sobre a elaboração da petição inicial e nós vamos fazendo esse paralelo entre o juizado, justiça comum, existem algumas nuances aí bem importantes. Então, vamos lá. A partir do momento que nós concordamos, talvez nós concordamos, que a principal parte de uma petição inicial é a descrição dos fatos, é muito importante que você aceite, né, eventual orientação. Quando nós estamos ali elaborando a petição inicial, não aconselho de a todo momento você ficar remetendo para documentos em anexo. Quando nós fazemos um estudo, né, do entendimento, qual que é a situação aqui? Se eventualmente na leitura da descrição dos fatos
o juiz ele tem que parar e buscar aonde esse documento está em anexo, quando ele voltar, pode ser que alguma parte importante ele tenha esquecido, devido a essa parada abrupta, essa interrupção da formação do raciocínio. Qual que é a minha orientação? Quando você estiver redigindo a sua petição inicial, você coloque já no corpo da petição inicial o documento que você quer dar destaque e você faça a indicação que o documento integral encontra-se em anexo. Nesta situação, nesta orientação que eu estou compartilhando com você, não ocorre a suspensão ou interrupção do magistrado. Ele pode permanecer ali lendo o seu processo sem perder ali o raciocínio. Então, pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. É muito importante que você domine a matéria consumerista, mas tão importante quanto é como você vai colocar isso no papel, aprendendo inicialmente sobre a descrição dos fatos, perfeito? Vamos conversar agora sobre a famosa questão das provas de conversa do WhatsApp. Existe ali uma enorme discussão sobre esse tema e eu gostaria também de colocar as minhas considerações. Quando analisamos a literalidade da lei, as provas de WhatsApp, segundo o STJ, somente terão validade quando da utilização da ata notarial. O que é a ata notarial? É quando você realiza o print ali da conversa do WhatsApp, você se dirige ao cartório de notas e aquele funcionário ali, ele valida que aquilo realmente aconteceu, aquela conversa realmente existiu, tá? Qual que é a minha orientação relacionada a essa questão? Quando falamos de ato notarial, nem sempre o consumidor ele vai ter meios de custear tal prova, tá? Então você tem que levar inicialmente em consideração a condição financeira do seu cliente, se é viável ou não ele realizar essa ata notarial, bem como a complexidade da demanda. Por exemplo, tem um caso no escritório, o qual eu estou buscando ali desfazer um consórcio, o qual o meu cliente fez um consórcio ali de R$500 mil. Durante a fase de negociação, a instituição financeira prometeu que se ele fechasse o contrato hoje, ele ia ser contemplado. Tudo isso através do WhatsApp. Frente ao valor da ação, né, e as suas demais características, eu orientei o meu cliente a promover essa ata notarial a fim de trazer veracidade sobre essa prova do WhatsApp. Se eventualmente a situação a qual você está atuando não comporta essa ata notarial ou o seu cliente não tem condição para realizar esse procedimento, a minha orientação é que você utilize a prova do WhatsApp subsidiariamente. Como assim, Caio? Quando nós falamos da elaboração de um processo, dos seus pedidos ou das provas em anexos, nós podemos dividir em pedidos principais, provas principais, e pedidos subsidiários, provas subsidiárias. Por exemplo, num contrato que nós estamos discutindo aqui, a prova principal é o contrato. O WhatsApp, as provas do WhatsApp seria subsidiária, tá? Então, você não poderia entrar com processo pautado exclusivamente na prova do WhatsApp, porque em sede de contestação, certamente o fornecedor irá atuar, né? Irá impugnar esses pontos. Mas subsidiariamente, eu entendo que é o caminho correto. Tá joia, pessoal? Então essa questão é uma questão que foge um pouco da teoria e a gente já vai para a prática, tá? Porque é assim que a gente atua, é assim que já fomos aí validados com várias teses junto ao Poder Judiciário. Legal, pessoal? Então, quando falamos ali, né, dos ritos processuais, em se tratando de relação de consumo, é muito comum o protocolo junto ao juizado especial civil ou à justiça comum. Vamos iniciar aqui fazendo algumas considerações junto ao juizado especial civil, popularmente conhecido pequenas causas, o qual é regido pela Lei 9.099 de 95. O principal ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte:
é uma facultatividade do consumidor, da consumidora, ingressar ou não no juizado especial cível. E quando ele pode ingressar no juizado? Demandas de até 40 salários mínimos e demandas ali com baixo teor, né, não de complexidade, demandas ali que, por exemplo, não precisaria de uma prova pericial. E por que disso? Quando nós consultamos a Lei 9.099 de 95, lá no artigo 2º nós temos a previsão dos princípios que regem o juizado. Dentre eles, nós temos as simplicidades dos seus atos. Então, é um procedimento que não comporta uma perícia. Por exemplo, estou discutindo a análise de uma assinatura de um contrato. Eu estou achando que essa assinatura aqui é fraudulenta. Eu não posso ingressar no juizado, porque se depois precisar de perícia grafotécnica, que é a perícia pelo qual atesta se aquela assinatura é verídica ou não, eu não vou ter esse embasamento no juizado. Então, neste caso, o ideal é que você ingresse na justiça comum. Perfeito, pessoal? Somando-se a isso, quando nós falamos do juizado especial cível, nós temos no primeiro grau a presunção absoluta da sua gratuidade de justiça. Vamos entender isso daqui? Quando nós falamos do ingresso de um processo judicial, o processo judicial nada mais é do que um serviço estatal. Perfeito? Esse serviço estatal ele se divide ali em dois grupos. Aquelas pessoas que terão a isenção do seu pagamento e aquele outro grupo de pessoas que terão que fazer o pagamento. Correto? Quando nós estamos no juizado especial cível, ali no primeiro grau, conforme artigo 54 da lei, temos a presunção da justiça gratuita, independentemente da sua situação financeira. E isso comporta no primeiro grau. Perfeito? Ao passo que na justiça comum, desde logo, nós já temos que comprovar essa necessidade dos benefícios da justiça gratuita. Em que pese os avanços legislativos, não existe na lei o parâmetro de que aquela renda será considerada justiça gratuita, ponto final. Devido a essa subjetividade, compete ali o magistrado auferir se aquele consumidor, aquela consumidora, irá ou não realizar o pagamento das custas processuais. Lembrando que no juizado, pouco importa a renda do seu cliente, pouco importa a atividade profissional do seu cliente. No primeiro grau, é a presunção absoluta à justiça gratuita, ao passo que na justiça comum, você deve fazer essa comprovação. Tá joia, pessoal? Então já trouxemos aqui uma distinção muito importante. Uma vez que compreendemos que no juizado especial cível a justiça gratuita é absoluta, eu faço o seguinte questionamento. É necessário que no primeiro grau, ali na sua petição inicial, você realize o pagamento a título de benefícios da justiça gratuita no juizado especial cível? A resposta é negativa, porque já é uma presunção prevista no artigo 54 do CDC, é uma presunção já constante na lei, ao passo que na justiça comum você deve sim trazer essa prova, tá joia? Quando a gente fala na justiça comum, como não existe essa presunção absoluta, você tem que fazer essa prova. Qual é um parâmetro adotado pelo nosso poder judiciário? Renda de até 3 salários mínimos, tá? Entende-se ali o nosso judiciário que aquele consumidor que tem uma renda de até 3 salários mínimos poderá usufruir da justiça gratuita junto ao procedimento comum. Porque no juizado, conforme aprendemos, no primeiro grau não se faz necessário essa comprovação. Partimos ali de uma situação absoluta, uma presunção absoluta. Uma vez que no juizado especial cível, no primeiro grau, ocorre a justiça gratuita de uma forma absoluta, temos também que no juizado, no primeiro grau, não incide os honorários de sucumbência.
no primeiro grau, não incide os honorários de sucumbência. Já na justiça comum, no primeiro grau, incide os honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? Eles estão previstos lá no artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a parte pode ser condenada a pagar de 10 a 20% do valor da ação ou do valor da condenação à parte que venceu o processo. E essa sucumbência, ela fica ali entre o advogado, tá? Existe muita diferença dos honorários contratuais para os honorários sucumbenciais. Honorários contratuais é aquele pelo qual você pactua para com o seu cliente, seguindo ali a tabela da OAB. Já os honorários sucumbenciais é aqueles que restringem apenas os advogados. Tá joia, pessoal? Continuando nesse paralelo que se faz extremamente importante na diferenciação da justiça comum para com o juizado especial cível, temos então essa questão dos honorários de sucumbência, os quais são previstos lá no artigo 85 do CPC, o qual não incide ali no primeiro grau do juizado. Perfeito, pessoal? Dando sequência a esse paralelo, nós temos também agora um próximo tema muito importante que se diz respeito à audiência de conciliação. A audiência de conciliação, como o próprio nome sugere, busca se conciliar. Essa audiência de conciliação não busca discutir quem está certo, quem está errado, não busca se discutir o mérito. Então, qual que é a importância dessa audiência de conciliação? Como que ela se apresenta no juizado, na justiça comum cível? Vamos lá. Quando nós falamos no juizado especial cível, esse juizado, o motivo da sua existência é a tentativa da resolução amigável através do acordo. Ao passo que na justiça comum nós também temos essa possibilidade, só que compete à parte autora manifestar o seu interesse. Já no juizado especial cível, como o seu motivo de existência é essa tentativa do acordo, você não tem que se manifestar na sua petição inicial, porque em regra terá audiência conciliatória. É o motivo de existência do juizado especial cível, a tentativa do acordo, pessoal. E adentrando ainda sobre essa questão relacionado à audiência conciliatória, o que você precisa saber aqui? Esta audiência, as partes não podem fazer perguntas, porque nós não estamos ali para analisar o mérito, nós estamos ali para tentar chegar no acordo. É comum, né, durante uma audiência de conciliação, um advogado querer fazer pergunta para o seu cliente, então você tendo esse conhecimento, você vai saber que o momento oportuno para eventual depoimento processual seria na próxima audiência, a qual intitulamos como audiência de instrução e julgamento, o qual essa sim, na presença do magistrado, se faz ali perguntas, se faz ali a discussão do mérito, perfeito? E vocês verificaram que quando eu falei da audiência de instrução e julgamento, eu falei da presença do magistrado, por quê? A audiência conciliatória é muito comum que ela seja realizada no Sejusc, né? Então temos ali a presença do conciliador ou da conciliadora. Nada impede que o magistrado se faça presente nessa audiência, mas é muito comum a participação desse conciliador e dessa conciliadora. No que tange à audiência de instrução e julgamento, vamos entender essa vertente. Ela não se faz obrigatória, tá? Existem processos que o juiz já pode decidir sem a realização dessa instrução e julgamento, ou também ocorre o pedido da parte em arrolar eventuais testemunhas para que então ali se explique todos os fatos pertinentes ao caso. Então, pessoal, não estranhe se até mesmo no juizado especial cível você perceber que não foi designada audiência de instrução, não foi designada audiência de conciliação e tivemos a decisão processual. Claro que respeitando o contraditório, a ampla defesa, tá? Então, são procedimentos que quando nós estudamos a lei,
eles são regidos de uma maneira. E na prática, eles, por óbvio, eles seguem a mesma orientação, mas são um pouquinho diferentes. E é agora que encaixa aquele ditado que conversamos em alguns módulos anteriores, que a prática é diferente da teoria. Perfeito, pessoal. Dando sequência aqui ao nosso paralelo relacionado à justiça comum, bem como ao juizado especial civil, nós temos o quê? Vamos conversar um pouquinho agora sobre recurso, tá? No juizado especial civil, quando ocorre ali o descontentamento em primeiro grau, você tem a opção de fazer o que chamamos de recurso inominado. Esse recurso inominado, ele comporta ali eventuais considerações. O que eu quero que você saiba? Esse recurso inominado, em regra, quando você vai realizar o pagamento, o que tecnicamente nós chamamos de preparo recursal, ele é pago. Então agora, pessoal, no juizado você teria que comprovar a sua justiça gratuita, a sua necessidade, porque agora no segundo grau ele vai, em regra, ser pago. Perfeito? Já na justiça comum, eventual recurso ali, nós temos então a apelação, a qual é dirigida para o tribunal, certo? Quando falamos da justiça gratuita, é um ponto que me veio aqui à cabeça que eu acho muito importante comentar com vocês. No juizado, a presunção é absoluta no primeiro grau. Ok. Na justiça comum, nós temos que comprovar essa necessidade. Vamos imaginar que o benefício da justiça gratuita em primeiro grau, ela foi negada lá na justiça comum. E o seu cliente, ele ofere renda de um salário mínimo. Às vezes, por um descuido ali do magistrado, ele acabou não percebendo. O que você pode fazer? Você tem 3 opções. A primeira, você realiza o pagamento e o processo seguirá o seu percurso. Opção 2, você fica quieto, não realiza o pagamento, então teremos o arquivamento do seu processo. Opção 3, você pode então interpor o agravo de instrumento, pessoal, o qual você vai recorrer então dessa decisão para que então o tribunal conceda essa justiça gratuita. O que eu quero compartilhar com vocês? Quando do ingresso, então, do agravo de instrumento, dessa interposição, o processo no juízo ACO, você direciona o agravo para o juízo ad quem, que é o segundo grau. No primeiro grau, esse processo ele fica suspenso, tá? Até que se julgue, esse pedido que você fez relacionado à justiça gratuita. Beleza, pessoal? Então, qual que é a sistemática aqui que a gente parou, Quando do descontentamento da fase do primeiro grau, no juizado especial civil você faz o recurso inominado, o qual em regra é pago, você deve comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita, tá? E quando falamos então da justiça comum civil, nós temos ali o recurso de apelação. Detalhe importante, quando você for fazer o seu recurso inominado, é muito importante que você tenha embasamento jurídico para isso, porque agora no segundo grau, ainda que você esteja no juizado, você pode ser condenado em eventuais honorários de sucumbência, ainda que você esteja diante do juizado especial civil, perfeito? Na prática processual, que nós verificamos no nosso dia a dia, algumas audiências de conciliação no juizado, elas são cobradas, Existe ali o pagamento do conciliador, da conciliadora. Entendo que isso está desconexo com o artigo 54 da Lei 9.099 de 95, uma vez que esse preparo recursal que tange o recurso nominado, que é dirigido para o segundo grau do JEC, esse preparo é o momento pelo qual são pagos todas essas despesas que então eram gratuitas. Então, é uma questão que já aconteceu de no juizado ali ter que custear eventual audiência de conciliação, o qual na ocasião me manifestei, mas ali infelizmente não foram acolhidas as minhas considerações e fizemos ali o pagamento
Beleza, pessoal? Então, caso isso aconteça no seu caso, se lembre, né, dessa aula, que pode acontecer também, e, enfim, faz parte, né? Faz parte também, tá? Bom, pessoal, então, vamos conversar agora um pouquinho sobre o cumprimento de sentença. O que que é isso? Como o próprio nome sugere, o que que é o cumprimento de sentença? Quando nós buscamos cumprir aquilo que foi decidido pelo juízo. Perfeito? Então, como que funciona? Você começa ali um processo apartado ao processo principal, o qual você faz um protocolo ali, né? E esse novo processo, o executório de cumprimento de sentença, você busca ali receber eventuais condenações, tá? Então, temos ali a fase, né, de conhecimento, onde a gente está discutindo quem está certo, quem está errado, e posteriormente nós iniciamos ali o que nós chamamos de cumprimento de sentença. O que eu quero trazer nesse cumprimento de sentença? Que então aqui nós temos a alteração da nomenclatura da parte. Quando estamos ali no processo de conhecimento, temos o quê? Autor e réu. Ao passo que quando nós iniciamos o processo de cumprimento de sentença, estamos numa fase executória. Então temos ali a presença do exequente, que seria o autor, e o executado, perfeito? Então, qual que é o objetivo do cumprimento de sentença? Cumprir aquilo que foi determinado pelo juízo. Então, a parte contrária, o executado, ele vai ser citado para realizar o pagamento voluntariamente, e se ele não promover esse pagamento voluntariamente, ele pode ter o que nós chamamos de penhora. O que é a penhora? É quando ocorre ali o bloqueio dos ativos financeiros daquele executado, seja ali o fornecedor ou até mesmo a pessoa física. Como que ocorre essa penhora? Primeiro, você requer ali no processo, por exemplo, a utilização do que nós chamamos do bacenjude, né? Ou seja, levanta-se todas as contas bancárias daquele executado, verifica-se ali qual tem o dinheiro, né? E realiza ali o bloqueio, tá? Se eventualmente não tiver nenhum valor disponível, você pode também utilizar-se de outras ferramentas. Existe decisão judicial, o qual bloqueou ali o cartão de crédito da pessoa, bloqueou ali o passaporte, então você também pode trazer essa eventual prejudicialidade ao executado, para que então ele fique obrigado a realizar o pagamento. Se eventualmente ele não realizar o pagamento, conforme o artigo 523, ele pode incidir ali numa multa de 10%, e essa aplicação, ela vale-se tanto para o juizado especial cível, bem como para a justiça comum. Quero trazer aqui também a figura da desconsideração da personalidade jurídica. É muito importante que possamos compreender este tema, pessoal. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Vamos imaginar aqui que você venceu uma ação contra uma empresa, contra um fornecedor. E esse fornecedor não realiza o pagamento. Tá? Esse fornecedor, ele utilizou-se ali do seu CNPJ para criar uma barreira, né? Porque o que ele pensa? Bom, foi a minha empresa, o meu CNPJ que perdeu a ação. Então, se o meu CNPJ não tiver nenhum valor, né, eu consigo ali então ficar isento desse pagamento, dessa condenação. É por isso que existe a desconsideração da personalidade jurídica, aonde que de uma maneira bem simples, o que é isso? É quando desconstrói o CNPJ e atinge o CPF do sócio da empresa, do proprietário da empresa. Então é uma oportunidade para que então o empresário ele responda a sua dívida empresarial através dos seus bens pessoais, o que chamamos de desconsideração
da personalidade jurídica. Então, quando a gente fala dessa fase executória, não é tão simples assim. Eu não vou pagar e ponto final, porque existem inúmeras ferramentas que o credor pode exercer junto ao judiciário a fim de receber eventuais valores, eventuais condenações. Quando nós falamos dessa desconsideração da personalidade jurídica, é muito importante que realizamos aqui a distinção da chamada teoria maior e teoria menor. A teoria maior é aquela pela qual prevista no artigo 50 do Código Civil, ao passo que a teoria menor está prevista no artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Vocês se recordam nas aulas introdutórias que conversamos que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma multidisciplinar, uma norma que tem ali também multiprocessual, né, que tem os seus próprios regramentos, as suas próprias diretrizes, e além da inversão do ônus da prova, temos também aqui essa desconsideração da personalidade jurídica à luz do Código de Defesa do Consumidor, previsto no artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Se você estiver diante dessa relação de consumo e verifica que a empresa está encontrando ali dificuldade em realizar o pagamento, através do artigo 28, parágrafo 5º do CDC, você pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica, o que nós chamamos de teoria menor. Antes de eu explicar o porquê o artigo 50 do Código Civil recebe o nome de teoria maior e o Código de Defesa do Consumidor recebe a teoria menor, é importante que eu faça o seguinte esclarecimento. Esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ele não pode ser de ofício pelo magistrado, mas sim somente através do pedido do exequente, através do pedido da parte autora. Perfeito, pessoal? Quando conversamos, então, sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o porquê um é intitulado como teoria maior e o outro teoria menor. Muito simples, os nomes já são extremamente sugestivos. A teoria maior é porque no artigo 50 do Código Civil nós temos mais requisitos para a desconsideração, ao passo que no Código de Defesa do Consumidor, também chamado de teoria menor, nós temos menos requisitos, na verdade é um único requisito. Então por isso que ocorre essa distinção. Estou atuando em questões consumeristas, não tenha dúvida, a desconsideração tem que ser pautada no artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Vamos entender agora quais são os requisitos do artigo 50 do Código Civil e o único requisito do artigo 28, parágrafo 5º do CDC? A teoria maior, aquela prevista no artigo 50 do Código Civil, estabelece que para ocorrer a desconsideração, deve ocorrer o abuso da personalidade jurídica, você deve comprovar o abuso da personalidade jurídica ou também a confusão patrimonial, O que seria essa confusão patrimonial? É quando o fornecedor ele paga ali, por exemplo, as dívidas, né, da empresa com a utilização do seu cartão pessoa física, confunde-se os bens ali do empresário para com, os bens da pessoa física para com a empresa. Abuso da personalidade é quando o fornecedor ele utiliza-se do seu CNPJ como uma proteção, né, buscando se eximir ali das suas responsabilidades. Então, quando nós falamos dessa teoria maior, chegamos à conclusão para que ela ocorra à luz do Código Civil, temos que ter a presença do abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial. Lembrando que o artigo 50 do Código Civil, ele traz ali no parágrafo 1º a definição do desvio de finalidade e também no parágrafo 2º nós temos ali a caracterização da confusão patrimonial. Já no Código de Defesa do Consumidor, que é o que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, esclarece ali o artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Também poderá ser desconsiderado a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, a presunção da responsabilidade à luz da desconsideração da personalidade jurídica do CDC, ela é mais branda, pessoal. Por isso que se denomina teoria menor, porque a mera caracterização desse obstáculo para realizar o pagamento de eventual condenação já permite ali de ofício o requerimento para desconsideração. Ao passo que a teoria maior, o qual é encontrada ali no artigo 50 do Código Civil, nós temos ali a caracterização da confusão patrimonial ou também o desvio de finalidade, que são requisitos ali que devem ser comprovados, tá joia, pessoal? Para que eu tenha certeza que você conseguiu assimilar o conhecimento, farei aqui a leitura rápida do artigo 50 do Código Civil, bem como do caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, então. O artigo 50 do Código Civil estabelece, lembrando que estamos diante da teoria maior, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, lembrando aqui que estamos diante de situações alternativas, um ou outro, pode o juiz, a requerimento da parte, então aqui ratificamos, né, aquilo que nós conversamos sobre a possibilidade desse procedimento apenas ser aceito através do pedido das partes, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre patrimônio caracterizado por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigação de sócio ou administradores ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, pessoal, é muito importante que possamos entender essa distinção. Já no artigo 28 do CDC, para que possamos concluir essa temática, esclarece aqui o Código de Defesa do Consumidor. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então temos aqui conceitos mais abrangentes que estão diretamente linkados com o motivo de existência do Código de Defesa do Consumidor, o qual se entende pela proteção do ente vulnerável. Então agora, devido a essa explicação, vamos iniciar o nosso quiz. Para que seja aplicado a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nos processos cíveis que envolvam relação de consumo, é necessário que se verifique a opção A: hipossuficiência do consumidor e a existência de cláusula contratual autorizando a inversão do ônus da prova. Opção B: impossibilidade econômica do consumidor de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Opção C: verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor segundo as regras ordinárias de experiência. Opção D: é dever do autor constituir aos autos as provas do seu direito.
Opção correta, letra C, conforme aprendemos nos módulos anteriores relacionados ao artigo 6º, inciso 8º do CDC, a inversão do ônus da prova ocorrerá na modalidade opeiúdices quando verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. No que tange às ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, é correto afirmar que, opção A ação deve ser proposta obrigatoriamente no domicílio do autor. Opção B, a ação poderá ser proposta no domicílio do autor. Opção C, a ação deve ser proposta obrigatoriamente no domicílio do réu. Opção D, deverá ser observada a eleição de foro contratual no contrato de adesão assinado pelas partes. No caso, a opção B é a opção correta. Conforme nós aprendemos, o artigo 101, inciso 1º do CDC, estabelece essa facultatividade do consumidor ingressar com a ação em seu domicílio. Se você gostou do nosso curso e quer conhecer mais sobre o meu trabalho, fica aqui o meu convite para que você me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @caiodelucas.adv. Será um prazer compartilhar com você a minha experiência. Forte abraço a todos e até uma próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.